Olá a todos, bom dia. Cá estamos mais uma vez então a revermos aqui os principais acontecimentos que se passaram ontem nos mercados e também dando aqui uma pequena, um pequeno resumo daquilo que se está a passar agora. Portanto, no dia de ontem aquilo que pudemos observar foi uma pequena correção relativamente ao dia anterior. Portanto, há 2 dias atrás nós temos aqui um dia marcado por uma aversão pelo risco, porque Donald Trump acabou por revelar que as próximas duas semanas iriam ser muito complicadas para o país e isso então a trazer alguma aversão pelo risco nesse dia. No dia de ontem começámos por ter então uma pequena correção deste dia, tinha sido fortes quedas nos mercados financeiros. E aquilo que observámos então ao princípio do dia foi algum apetite pelo risco, portanto as bolsas a valorizarem. No entanto, com a má notícia que às tantas tivemos do aumento brutal do número de pedidos de desemprego nos Estados Unidos, que foram à volta de 6 milhões de pessoas, portanto isto equivale a 3,5% da população, é muito numa só semana. Mas depois, por outro lado, temos aqui uma boa notícia do crudo. Portanto, Donald Trump também acabou por fazer um tweet em que indicou que a guerra que existe atualmente entre a Arábia Saudita e a Rússia, à partida vai deixar de existir, as pazes vão ser feitas e isso aí então trazer bastante o preço do crudo para cima e depois arrastar também as bolsas para uma correção daquilo que tinha sido esta má notícia relativamente aos pedidos de desemprego. Portanto, acabámos por ter um dia a fechar, com as principais bolsas a fecharem no verde. Na Europa, temos o Stock 600 a subir 0,42%, enquanto nos Estados Unidos todas elas andaram por volta dos 2,5%. Também, no que toca ao calendário, no dia de ontem, aquilo que podemos observar, assim, estes últimos dias têm sido, em termos de indicadores, não muito relevantes. Aquilo que ontem veio de realmente importante foi então estas Initial Jobless Claims, portanto a serem os tais 6 milhões, foi praticamente o dobro daquilo que era esperado. Portanto aqui uma notícia muito, muito má para esta economia e a trazer de facto a aversão pelo risco e também o dia de hoje que vemos a acontecer. É muito por consequência disso. Portanto, hoje também vemos as bolsas a cair mais uma vez. Portanto, aqui, independentemente de vermos também o crudo a subir como consequência das pazes feitas entre estes dois países, aquilo que prevalece é, no fundo, a má notícia relativamente aos pedidos de desemprego. E por isso, vemos também uma maior procura por obrigações de dívida pública, o que é normal em dias de aversão pelo risco. Portanto, aqui esta correlação a manter-se clara. Portanto, o crudo a subir, como já referi, e o ouro aqui também a ter um comportamento, a continuar a ser uma tendência praticamente definida. No que toca ao dia de hoje relativamente a indicadores. Portanto, temos aqui serviços de PMI a sair para a Europa, portanto, sempre França, Alemanha e para a Eurozona no geral, e a serem todos muito aquém das expectativas. Seria esperado também não termos boas notícias relativamente a isto. Portanto, Retail Sales também a sair para a Europa, para a Eurozone, mas relativamente a fevereiro, portanto, não teve qualquer impacto relativamente aqui ao que se está a passar neste último mês relativamente ao coronavírus. E pronto. E depois temos ao meio-dia e meia dados importantes de Unemployment Rate e Non-Farm Payrolls a sair para os Estados Unidos, que certamente vai trazer volatilidade ao mercado, portanto temos que estar atentos a isso. Também, no que toca ao par euro-dólar no dia de ontem, como nós vemos o dólar a perder força, a ganhar força nos últimos dias, esta queda que nós vemos aqui do euro-dólar é muito pela valorização do dólar que tem acontecido e vemos de forma muito clara que às tantas, quando começamos a quebrar estas linhas todas de Fibonacci, então a tendência de queda ganha força e é isso que tem vindo a acontecer. Portanto, aqui o dólar a beneficiar de ser uma moeda veículo nos mercados financeiros e a trazer então a maior parte a ser muito predominante em todos os pares cambiais, como já vamos observar. Depois também temos aqui o Stoxx 50, que no dia de ontem acabou por começar o dia em alta, portanto, neste gap de alta, com o tal apetite pelo risco que referia. Depois a má notícia relativamente ao subsídio de desemprego nos Estados Unidos, a trazerem também este índice para baixo e depois com uma correção com a notícia que veio relativamente ao crudo do tweet de Donald Trump. Depois, ao longo do dia acabámos por não ver enormes variações e acabámos por fechar o dia em alta. No dia de hoje, aquilo que podemos observar é uma queda dos índices, todos, e em especial deste também.
No que toca ao Dow Jones, também o comportamento não foi muito diferente. Portanto, apetite pelo risco no início do dia, depois a má notícia relativamente aos pedidos de subsídio de desemprego e a boa notícia relativamente ao crudo, e depois uma tendência talvez de alta aqui a manter-se. Mas hoje, mais uma vez, a aversão pelo risco a fazer-se presente. No S&P 500 o comportamento é muito parecido, como é normal, e também no Nasdaq podemos aqui observar que o mesmo acontece. No que toca aqui à libra esterlina, aquilo que podemos observar, desculpem, é que não só esta moeda está a ganhar valor, como o dólar também. E isso faz com que tenhamos aqui duas forças contrárias e não vejamos uma tendência clara. Portanto, nestes últimos dias, nós estamos aqui vemos aqui um range muito claro entre a linha de 50 e de 61.8 de Fibonacci. E aparentemente é muito difícil quebrá-la quando temos estas duas forças muito óbvias. No entanto, agora a Libra está a perder força e o dólar a ganhar. E é por isso que nós vemos aqui esta tendência de queda agora a acontecer. Se quebrar a linha de 50, pode ser que dê continuidade, ou pelo menos esta força de queda ganha aqui alguma força. Vamos ver se de facto acontece e é suficiente para isso. No que toca ao crudo, com base ontem no tweet de Donald Trump, aquilo que nós podemos observar então é esta tendência de queda muito alta. Portanto, isto foi o momento da notícia, obviamente. Depois houve uma pequena correção, mais ou menos metade dessa vela, e agora podemos observar então o preço do crudo a subir. Portanto, prevê-se uma queda, um corte da oferta por parte da OPEC, e isso faz com que o preço acabe por valorizar. No que toca também ao USD-CAD, portanto, nós vemos o USD a ganhar valor e o CAD também a ganhar valor como consequência da valorização do preço do crudo. Com base nisso, mais uma vez, duas forças contrárias a não nos darem aqui uma tendência óbvia de investimento. E é por isso que nós não saímos no fundo aqui desta cepa torta. Portanto, estamos aqui entre o 38.2 e a linha de 50 de Fibonacci, e enquanto estas duas forças estiverem igualmente fortes, isso não irá acontecer. Veremos o que nos espera. Também o SD-GPI, aquilo que é possível observar. Isto aqui é também mais um caso em que não é óbvio, portanto nós vemos também o USD a ganhar força, como o GPI também, o Yen japonês. No entanto, agora a força do dólar a ser mais relevante do que é a força do Japanese Yen, e com base nisso nós vemos então esta tendência de alta agora a acontecer no final do dia de ontem e também no dia de hoje. Também o USD-CHF, aqui já é mais óbvio, portanto aqui a força do dólar é muito clara, uma vez que o CHF não tem sido a moeda de refúgio preferida dos investidores, por também ter juros bastante baixos e no fundo a história diz-nos que caso esta desculpem, uma perca de valor muito acentuada do franco suíço pode levar à intervenção do Banco Central deste país, e isso também faz com que investidores talvez prefiram outras moedas como o iene japonês ou até mesmo o dólar, que é uma moeda veículo nos mercados para estes momentos de contracíclicos, digamos. Também relativamente ao AUD, USD, portanto aqui o dólar australiano a perder alguma força e o dólar americano a ganhar força, portanto é possível também observarmos esta tendência de baixa a ser clara também. Vamos ver se de facto se mantém. Portanto, temos aqui agora uma zona de suporte e depois as respectivas linhas de Fibonacci. À partida, se esta tendência continua e se estas linhas se quebram, à partida ganhamos aqui força de uma tendência baixista. Veremos se isso de facto acontece. Depois, também é muito claro e normal que o dólar neozelandês siga uma tendência parecida, como é o que podemos aqui observar. O ouro é que também é muito complicado vermos aqui uma tendência óbvia. Acabou por valorizar ontem com as boas notícias e o apetite pelo risco que às tantas se deu nos mercados. Portanto, aqui, mais uma vez, aqui vemos aquela correlação a não ser muito óbvia. Portanto, de aversão pelo risco e aumento do valor do ouro, não foi isso que se passou no dia de ontem, foi exatamente o oposto.
isto, como já expliquei aqui várias vezes, se deve ao facto de, nos dias de grande aversão pelo risco, de uma extrema aversão pelo risco que se passaram durante o último mês, isso levou à obrigação das pessoas a terem que vender este ativo. Portanto, agora, quando as pessoas se sentem mais confiantes, tendem a diversificar a sua carteira e a comprar ouro para esse efeito. E é por isso que agora vemos em dias de apetite pelo risco, então o ouro a valorizar. Não é o normal e não quer dizer que o ouro como ativo de refúgio não seja não tenha perdido esse estatuto. Não quer dizer que isso tenha acontecido, mas que de facto é óbvio que não vemos a normal tendência, a normal correlação a existir. E pronto, é tudo por hoje. Um bom fim de semana e vemo-nos segunda-feira. Obrigado.